Este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 14 de junho. Eu, Thaís Herédia, e Priscila Yazbek, que está de volta, vamos juntas deixar você informado de tudo que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. Minha gente, essa terça-feira tá acordando com aquele gosto de cabo de guarda-chuva, sabe, na boca. Eu usei essa expressão no Money TV e descobri que muita gente não sabia ou não conhecia essa expressão. Tá certo, entreguei minha idade aqui. Ainda falei, olha, é uma expressão famosa. Quer dizer que é uma ressaca danada, porque ontem foi uma coisa catastrófica nos mercados no mundo inteiro. Priscila Yazbek vai tratar bastante disso. Para a gente começar aqui e mostrar um pouco do roteiro do debate que a gente vai trazer para vocês no episódio de hoje, nós todos sabemos que o mercado financeiro age sim em manada, né? Para o bem ou para o mal, mas essa direção, a direção que essa manada toma, ela é guiada pela expectativa das pessoas, dos gestores, dos investidores. O mundo vai crescer? O juro vai continuar baixo? Então tá bom, então vamos sair comprando ativo financeiro. O sinal é o contrário agora? É para o outro lado que a turma vai seguir. Se o juro vai subir, se a economia vai crescer menos, volta todo mundo para o porto seguro, que é o dólar. A diferença desse movimento agora, que é um movimento que se repetiu em várias vezes na história do mercado financeiro, é o amontoado de crises que acontecem ao mesmo tempo, com uma intensidade fortíssima e com essa percepção de que as instituições que são responsáveis pela estabilidade econômica estão imobilizadas, né? Olha o que está acontecendo com o Banco Central dos Estados Unidos, essa pressão enorme por uma elevação dos juros num patamar de 0,75, que não acontece desde 94. Então, assim, não é bolinho, não é uma coisa simples. E o movimento de ontem do mercado dá um pouco a dimensão do tamanho deste problema. O efeito mais perverso dessa combinação é uma perda nas duas pontas na renda das famílias. Isso para a gente falar aqui do dia a dia, do cotidiano, de como cresce um país. Primeiro, perde o poder de compra, porque a inflação está altíssima. E do outro lado, os financiamentos ficam muito caros por causa dos juros, para quem já tomou financiamento e para quem gostaria de fazê-lo, né? E a gente sabe que crédito é combustível para o crescimento econômico. Aqui no Brasil, o governo, o Banco Central, eles dizem e repetem que o BC aqui saiu na frente, subindo a Selic bem antes e que por isso a inflação vai começar a ceder mais cedo. É verdade isso, mas é o seguinte, isso não vai ser suficiente para blindar o Brasil, porque a nossa economia já teve a capacidade de entrar em recessão com inflação altíssima, enquanto o mundo inteiro estava crescendo e muito, com juros em zero e inflação em 2%, e o mundo inteiro crescendo e a gente aqui em recessão com inflação. Dificilmente nós vamos conseguir fazer o contrário. Primeiro que a queda dos preços não vai ser tão veloz assim. Esse é um dos temas do debate que vamos ter agora. Os juros vão precisar ficar alto muito tempo e nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. Quer dizer, se a gente conseguiu ter recessão e inflação alta sozinho, não vamos conseguir ter inflação baixa, juro baixo e crescimento enquanto o mundo inteiro estiver em crise. Este é o início de roteiro aqui que nós vamos tratar no episódio de hoje. Claro, Priscila Yazbek vai contar para vocês o que aconteceu nos mercados ontem, como é que isso repercute na expectativa para os próximos dias e uma grande virada que aconteceu no mercado nessa segunda-feira, que foi a marca do bear market no mercado americano. Pri. Bom, hoje a gente já tem uma situação um pouco diferente, os mercados tentando se recuperar depois das quedas fortes de ontem. Mas vamos explicar então o que é esse bear market, né? O bear market acontece toda vez que algum dos principais índices do mercado tem uma queda de mais de 20% sobre o pico. Foi o que aconteceu ontem com o S&P, que caiu quase 4% nessa segunda-feira. Com isso, marcou uma queda de 21,83% desde o pico que tinha atingido em janeiro. Vale falar que o Nasdaq já tinha entrado em bear market desde março e o Dow Jones, que é outro dos grandes índices, um dos principais índices também da Bolsa Americana, está perto disso. Então o Dow, por exemplo, está com uma queda de 16% no ano. S&P com uma queda de mais de 20% no ano, mas na Europa a situação também está complicada, o Eurostoxx tem uma queda de quase 18% no ano e o Nasdaq já cai quase 31% no ano. Nasdaq é a bolsa tecnológica americana, então as ações de tecnologia estão sofrendo mais com
com o aumento de juros no mundo por causa daquela questão de que elas têm a receita prevista no futuro. Então, quando é feito o cálculo do valor dessas ações no presente, é usada a taxa de desconto a partir da taxa de juros vigente. Quanto maior a taxa de juros, pior, então, é esse desconto, e essas ações acabam perdendo muita vantagem, são muito alavancadas, então elas são especialmente afetadas com essa previsão de aumento de juros. Então, a gente tem hoje os mercados tentando se recuperar, mas qual que é o tom que tem no mercado? Um temor muito grande que veio e se acentuou desde sexta-feira, quando o dado de inflação nos Estados Unidos veio acima do esperado. Isso levou mais investidores a apostar em uma alta de 0,75 ponto percentual do mercado nessa quarta-feira lá nos Estados Unidos. Então, ontem o banco Goldman Sachs falou que espera uma elevação sim de 0,75 ponto na taxa americana. Depois disso, as expectativas de alta de 75 pontos base, de 0,75, subiram de 30% para 96%. Então, as apostas do mercado passaram a ser majoritariamente nessa alta de 0,75, sendo que antes eram de 0,5%. Se isso de fato acontecer, nessa quarta-feira, o Fed de fato subir a taxa nessa magnitude, vai ser a maior elevação já feita nos Estados Unidos de juros desde 94. E aí, junto com essa perspectiva de aumento de juros, vem também o medo de recessão. E aí a gente tem falado aqui sobre vários figurões do mercado financeiro falando sobre previsões pessimistas para a economia americana, e ontem também o CEO do Morgan Stanley engrossou o coro, também disse que vê uma possibilidade alta de recessão nos Estados Unidos, vê uma chance de 50% da inflação nos Estados Unidos. Isso também ajudou a contribuir para o clima de pessimismo nos mercados. Hoje, os índices europeus estavam subindo um pouco, tem os bancos, que daí com essa perspectiva de juros, eles acabam se recuperando um pouco, depois de forte queda normal que tenha também uma recuperação. E na Ásia, vale falar, os índices fecharam mistos, mas Xangai teve uma alta forte, chegou no maior patamar em 3 meses, mas porque Xangai está sendo beneficiada com a reabertura da economia e também por causa dos estímulos, então está com um comportamento que acaba destoando do resto do mercado. E aí, fazendo um comentário final aí sobre essa questão de mercados, o que é importante observar dessa questão de bear market, que às vezes acaba sendo só um jargão, né? Então o bear, ele é o urso, né? Ele aponta com a pata para baixo, mostra a tendência de baixa. Quando o mercado está em bull market, que é o touro, é quando o touro faz uma chifrada ali para cima, então ele representa um movimento de alta. Tem até explicações mais antigas sobre o que seria o bear e o bull market. O Wall Street Journal falou de uma explicação que vem lá do século XVIII, de que no caso do bear market é porque os comerciantes, eles vendiam o couro do urso antes de caçar, então tem uma explicação até mais histórica, mas o que ficou predominante no mercado é que o bear, ele aponta para baixo, ataca com a pata para baixo, e o bull, né, o touro, ele ataca com o chifre para cima, né? Então, por isso o mercado em tendência de baixo e de alta. Mas o interessante é notar a relação que é feita com outros períodos, né? Então, algumas análises, uma das que eu achei mais interessantes, mostram que muitas vezes o período de bear market, ele é sucedido por um período de recessão. Então, das 17 vezes em que o mercado americano entrou em bear market, essa queda de mais de 20% depois de um pico, depois em 9 dessas 17 vezes foram sucedidas por uma recessão na economia americana. E aí a gente está falando da maior economia do mundo entrando em recessão, ou seja, entrando numa contração, uma chance que cada vez mais investidores e figurões vêm falando, e isso abala o mundo todo, tanto porque é o maior motor da economia global arrefecendo, desacelerando, quanto porque esse efeito de aumento dos juros na economia americana, ele acaba também tendo o efeito, ele sobe a régua dos juros no mundo todo, né? Então, por que os investidores vão botar dinheiro na dívida de um país que é mais arriscado, sendo que os juros não estão nem tão diferentes dos juros nos Estados Unidos? Então, o diferencial de juros, ele acaba perdendo força quando os juros aumentam nos Estados Unidos. Então, o resto do mundo, dos outros bancos centrais, também acaba tendo que correr atrás. Isso traz um efeito de aversão ao risco, de aumento no risco do mundo muito grande, que é o que a Thaís falou, né? Então, e isso acaba prejudicando especialmente os países emergentes, como é o caso do Brasil. E aqui também a nossa previsão para a taxa Selic, que também vai ser decidida nessa super quarta, também está mudando por causa dessa perspectiva de aumento dos juros lá fora. Olha, não acabou não, viu? Porque Priscila ainda vai trazer aqui o que aconteceu, minha gente, com o Bitcoin. Pensa num ativo que está sofrendo esse tal desse Bitcoin. A Pri vai trazer mais detalhes aqui, mas antes disso, antes da gente falar especificamente deste ativo, vou dividir aqui com vocês. Eu e Priscila conversamos mais cedo com o Roberto Padovani,
economista-chefe do Banco BV, porque no final das contas, turma, por que isso está acontecendo? Por causa da inflação. É a resposta a esse choque inflacionário sem precedentes no mundo é que assusta o mercado acionário. Lembrando, a Priscila falou um pouco aqui, quem investe no mercado acionário está investindo no setor produtivo, contando com o bom desempenho das empresas que só performam se a economia cresce. Portanto, se estamos num ambiente inflacionário, os bancos centrais vão ter que subir mais os juros, a economia vai ter que crescer menos, as empresas vão performar menos. Então, a turma sai do investimento no setor produtivo para o investimento na renda fixa, especialmente em títulos públicos. Nós, aqui no Brasil, nós conhecemos essa fórmula de cor e salteado e convivemos com ela há muitos anos, né? É difícil, sempre foi muito difícil competir com o Estado brasileiro, que pagou os melhores juros, né? Para que vai correr risco financiando a economia real, que vive voos de galinha, e não ficar com as pernas para cima contando com a rentabilidade dos títulos públicos aqui no Brasil. Essa história estava começando a mudar, né? O Brasil estava acabando de chegar na festa e já vai ter que recolher os flaps, ou pelo menos sair do risco acompanhando o que está acontecendo lá fora. E o Padovani, ele escreveu um artigo no jornal Valor Econômico, se você é assinante, você deve ter visto, que saiu nessa segunda-feira, chamando a atenção para o tempo de volta. Tá bom, a gente já sabe, os bancos centrais vão ter que subir os juros, aqui no Brasil já está acontecendo, a inflação vai arrefecer, mas vai arrefecer quanto? Em quanto tempo? Quanto tempo vai levar para o Brasil voltar à normalidade, né? E aí, falando apenas de Brasil. A Priscila perguntou para ele, por exemplo, sobre o preço dos combustíveis. As pessoas estão com aquela memória da gasolina a R$4. E isso não é que foi há 20 anos, não é saudosismo. É agora, de 3 anos para trás, né? Então, o Padovani fala um pouco dessa transição. Como é que nós vamos atravessar esse período de inflação mais alta e juros mais altos? Vamos ouvir. A leitura de que a gente ficou todo o tempo esperando o momento em que a inflação passaria a cair. Esse momento chegou, mas a gente descobriu que ela vai cair muito pouco. Ela está rodando no patamar de 12%, se tudo der certo, para chegar aí no nível de 9%, 8,5% no final do ano. Quer dizer, vai mudar muito pouco o cenário. E por que a gente tem essa dificuldade, essa lentidão? Basicamente, a gente continua vendo choques internacionais, preço do petróleo para cima, você tem problemas nas cadeias globais de produção com a pandemia na China, com a guerra na Europa, portanto, os bens industriais no mundo ainda pressionados, a inflação no mundo ainda em alta. Tem um segundo fator que é o que a gente estava discutindo aqui, que é o câmbio. O dólar precisaria cair fortemente aqui no Brasil e talvez não seja esse o caso, porque a gente está vendo juros internacionais em alta, risco no mundo subindo, teremos aqui uma discussão econômica importante durante o período eleitoral, tem essa história que a gente está vendo do risco fiscal aqui no Brasil, que foi o nosso tema, portanto não parece que o dólar vai ajudar. Bom, e se você tem novos choques e dólar para cima, então a inflação se mantém elevada, aí tem um problema que é local, Thaís, que é a indexação de preços. Todos os momentos na história recente em que a gente viu inflação de 2 dígitos, o repasse ao consumidor, os reajustes defensivos, indexação de contratos, tudo isso aumentou e, portanto, torna o cenário inflacionário muito mais difícil de ser controlado. O que a gente vai ter pela frente, portanto, é uma dificuldade muito grande do Banco Central fazer com que essa inflação convirja rapidamente para a meta. Bom, e falando ainda de mercado, um outro assunto importante que a gente quer destacar aqui é a queda do Bitcoin, que não é mais uma queda, né? Uma derretida total, né, do Bitcoin, para a infelicidade de muitos investidores de primeira viagem que entraram no mercado já na onda do Bitcoin, entraram na manada e agora, enfim, estão sofrendo muito com essas quedas. Então, ontem o Bitcoin chegou a cair mais de 10%, hoje segue com uma queda de 6,3%, agora pela manhã, por volta das 7 da manhã, aos $22 mil, que já tinha caído daquele patamar de $30 mil, que era uma barreira psicológica, e agora está testando aí de novo o patamar dos $20 mil. E a maior queda é o menor patamar da Bitcoin desde dezembro de 2020, ou seja, menor valor do Bitcoin em 18 meses. E aí, por que está acontecendo isso? Uma explicação macro, que é aumento de juros nos Estados Unidos, tudo que a gente estava explicando para toda a queda do mercado, que gera uma aversão ao risco muito grande, prejudica especialmente os ativos que são mais arriscados, como é o caso do Bitcoin. E tem uma outra explicação micro,
que com essa queda muito forte do mercado de criptoativos, empresas específicas estão dando sustos enormes no mercado. Uma delas é a Binance, que é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, que teve que suspender as negociações. Então, a gente tem circuit breaker, suspensão de negociações no mercado de bolsa, né, de ativos negociados no mercado acionário, e está começando a acontecer isso também no mercado de criptoativos, com essas, apesar de ser descentralizado, com essas corretoras suspendendo negociações por causa de quedas muito fortes. E a Binance também, vale falar, envolvida em contas fraudulentas, com investigações de contas fraudulentas, então isso também traz mais pessimismo para o setor. Além da Binance, teve a história da Terra, da Luna, que a gente já falou aqui em alguns momentos, explorou em detalhes, que é aquela stablecoin que também derreteu, perdeu completamente o seu valor. Então, tanto stablecoins quanto outros ativos. Agora, recentemente, nessa semana, foi a Celsius, que é uma plataforma de crédito que usa criptoativos como lastro, basicamente para não complicar muito. Essas empresas, elas fazem operações que parecem um pouco os swaps, né, do mercado tradicional. Elas juntam numa mesma operação, no mesmo pacotinho, diferentes ativos e fazem operações que são lastreadas nesses diferentes ativos, né? Então, quando tem uma queda forte de um dos ativos que faz parte desse pacotinho, digamos assim, isso acaba afetando muito a correlação que é essa operação e que essa transação e que esse produto tem. Então, isso afetou muito a Terra e a Luna, que tiveram uma queda muito forte, derreteram. Isso afetou também outras stablecoins. E aí, nessa semana, teve a Celsius também, com essa plataforma de crédito com lastro em criptoativos, que teve que suspender as suas operações. Então, no macro, a gente tem toda essa história do mercado financeiro, que está derrubando os ativos de risco, e no micro a gente tem essas operações com criptoativos e essas estruturas que foram formadas a partir dessas operações com criptoativos que estão se mostrando extremamente arriscadas. Isso está gerando uma descrença no mercado de criptomoedas. E aí eu vou trazer duas visões aqui sobre o que fazer se você tiver, então, bitcoins. A primeira é do Paulo Bittencourt, que direto está aqui com a gente no Money. Ele é mais cético, a gente já vem falando e trazendo algumas opiniões dele aqui. Ele acha que quem tem Bitcoin hoje tem que vender o Bitcoin. Por mais que tenha uma perda de 30%, de 50%, ele acha que a pessoa ela deve tirar o dinheiro do Bitcoin e já pular na nova onda da vez, que são os juros altos. Porque aí, por mais que ela tenha tido essa perda de 30%, 50%, ela consegue, com esse ganho que ela pode ter no mercado de juros, que está aumentando muito, em títulos do Tesouro, em títulos de crédito privado, em CDBs, LCIs, LCAs, consegue, com isso, na renda fixa, amenizar um pouco do prejuízo que teve com as criptomoedas aí nos últimos meses. Então, ele acha que o investidor ele tem que sair, fazer essa sacada de pular de uma onda para outra. Ele explicou que é que nem no surf mesmo, quando o surfista ele tá vendo que uma onda não vai ser tão boa, ele já tem que sair dessa onda para ir para uma outra, para conseguir surfar melhor. Então, ele meio que fez essa analogia. Também falei com o Safiri Félix, que é entusiasta das criptomoedas, e aí ele falou que ele acredita numa recuperação das criptomoedas. Então, para quem acredita numa recuperação das criptomoedas, não tem muito o que fazer. É manter ali, porque você acha que vai recuperar e você vai ganhar um valor no futuro. Então, o Paulo, ele acha que pode ter mais queda, que é melhor o investidor mitigar prejuízo. Ele falou de outras crises, a crise da tecnologia dos anos 2000, que muita gente ficou tentando acreditar que o preço ia voltar e não voltou. Então, ele já acha que tem que sair, realizar esse prejuízo e tentar ganhar com outro ativo. O Safiri acha que tem uma recuperação. Você tem que olhar qual que é a tese que você acredita mais e se ater a ela. E a gente vai trazer agora também um áudio do Safiri Félix, mas que ele faz um alerta, né? Ele fala sobre o patamar dos $20 mil do Bitcoin, que é um patamar importante, que vai ser testado e que, se passar desse patamar, as previsões podem ser ainda mais pessimistas no caso do Bitcoin, ainda que ele fale que os Bitcoins estão sendo muito adotados por uma parcela cada vez maior da população, já chega a 30 milhões de pessoas o número de usuários, né, de pessoas que utilizam ou investem em Bitcoin no mundo. Então ele acha que por causa disso tem essa previsão de recuperação, nem que demore no futuro para os bitcoins, porque o uso está aumentando, a criptomoeda está sendo cada vez mais adotada. Então vamos ouvir um pouquinho do que ele falou. Em relação ao Bitcoin, agora o mercado está operando aí em torno de 22, 23 mil dólares, e isso está muito próximo de uma marca importante, que são os 20 mil dólares, né, que tinha sido o pico de preço anterior a última alta antes de alcançar os 70 mil dólares. Esse patamar, além de ser uma barreira psicológica importante, também é uma região onde a gente tem muitas ordens de venda, né, de stops de outros operadores. Então,
a tendência é que, caso o preço não consiga defender essa barreira aí dos 20 mil dólares, que as quedas se acentuem, e aí a gente vai precisar aguardar para poder projetar aí qual pode ser o novo patamar de preço que o mercado deve negociar ao longo das próximas semanas. Então, por hora, olho nos 20 mil dólares e observar de perto aí o que a gente vai ter de desdobramento nos próximos dias, especialmente após quarta-feira com a definição dos juros dos Estados Unidos. Minha gente, não podemos ir embora sem contar para vocês, óbvio, que foi aprovado no Senado o projeto que limita o ICMS sobre combustíveis, energia, transporte público e telecomunicações. A medida agora volta para a Câmara dos Deputados porque sofreu mudanças no Senado. Houve mudanças importantes aqui que eu vou dividir com vocês. Bom, primeiro, o limite está determinado para essas 4 categorias e não para apenas 2, como queriam os governadores. Foram zerados os impostos federais para gasolina e etanol. A compensação para os estados está prevista para uma perda acima de 5%, com uma correção feita pelo IPCA deste valor. O desconto vai ser das parcelas da dívida que os estados têm com a União, não no estoque, porque isso é caixa, né? Gestão de caixa dos estados, que é uma preocupação que eles têm, e vai ser seletiva por produto ou serviço. Então, perdeu 2% no combustível, não tem compensação, mas perdeu 8% nas telecomunicações, então para isso tem compensação. Então, a compensação vai ser por item e vai ser corrigida pelo IPCA. São essas as 2 principais mudanças que aconteceram no Senado Federal. Teve uma outra mudança importante, que é a manutenção dos gastos com saúde e educação. Se houver qualquer perda para a execução deste orçamento, que é obrigatório dos estados e municípios, o governo também vai ter que compensar. Isso tudo vai valer até 31 de dezembro deste ano e a partir do ano que vem a galera vai ter que se virar cada um por si e o ICMS em 17% por todos. Nós ouvimos também o Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, sobre os efeitos disso. Afinal de contas, vai baixar ou não o preço? Vai ter efeito ou não? Vai ser bom ou não? Vamos ouvir o Padovani. São vários problemas dessa medida. O primeiro que é o preço internacional do barril, que ele saiu logo após a pandemia de um patamar de 20 dólares para 125 dólares. Quer dizer, você teve um salto fantástico. Isso impede que você retome os preços pré-pandemia. Segundo ponto é que o dólar operou desvalorizado esse período todo e continua pressionado, como a gente tem visto nos mercados. Portanto, é uma medida que a gente não conhece muito bem qual é a eficácia dela. Será que isso vai efetivamente mudar o cenário de inflação no Brasil? Melhora, mas será que muda a situação inflacionária? Provavelmente não. Bom, se não muda tanto o quadro inflacionário, provavelmente você tem o que vai sobrar um custo fiscal. Né? Esse custo fiscal, esse sim pode afetar o comportamento do dólar. Agora, mais um ponto que eu acho que é importante é que essas medidas são temporárias. Então, está todo mundo trazendo alívio para as projeções de inflação neste ano, mas a inflação volta a subir à medida que você reonera os combustíveis no ano que vem. Então, é uma medida de curto prazo, não se conhece a eficácia, não muda o cenário inflacionário de 2022 e 2023 e vai custar muito caro, que acaba, obviamente, gerando mais inflação na medida em que você pressiona câmbio. Então, não parece uma medida muito consistente. Bom, importante a gente esclarecer um ponto dessa questão dos combustíveis, que o presidente Jair Bolsonaro ontem falou que a gasolina pode ter uma queda de R$2 e o diesel de até R$1. O relator do projeto, Fernando Bezerra, já faz uma estimativa menos otimista de redução de até R$1,65 na gasolina, 76 centavos no diesel. Mas o Instituto Combustível Legal também fez previsões sobre como o projeto poderia reduzir os preços e tinha colocado R$1,15 no máximo de redução para a gasolina. E no caso do diesel, o que acontece? Como a média do ICMS do diesel no país é de 13,8%, o teto de 17% não implica uma redução sobre essa média do ICMS. Então, pode haver aumento do preço do diesel caso os estados quisessem adotar esse teto de 17%. Não deve acontecer, mas se fosse colocado o teto de 17%, haveria inclusive aumento do diesel de 25 centavos no Rio de Janeiro, 18 centavos, por exemplo, em São Paulo. Em alguns estados poderia haver queda, estados que têm um ICMS sobre o diesel acima de 17%, mas em outros estados haveria aumento, inclusive se o ICMS fosse para 17%. Então, o Padovani falou sobre a questão da eficiência
eficácia, né, dessa medida. Então, além dessa questão de que o impacto sobre a redução talvez seja menos otimista do que o presidente está falando, tem também a defasagem do preço que está sendo praticado aqui e lá fora, então uma defasagem de 82 centavos no caso da gasolina e 95 centavos no caso do diesel. Então, se a Petrobras repassar essa defasagem, essa queda de R$1 da gasolina, de 50 centavos no diesel, por exemplo, que o Instituto Combustível Legal fala, já seria quase inteira coberta pelo ajuste dessa defasagem, né? No caso do diesel, até mais do que passaria, né? A defasagem superaria o que poderia, em tese, haver de queda em alguns estados, né? Isso varia muito de estado para estado. Segundo ponto, além dessa defasagem que já existe nos preços, o preço do petróleo segue subindo, tá batendo $123 nessa manhã. Então, isso segue pressionando os preços e com isso, com essa perspectiva, inclusive de mais aumento do preço do petróleo, por causa de guerra na Ucrânia, porque as sanções ainda não foram completamente impostas à Rússia, ao petróleo russo, existe uma perspectiva, inclusive, de que o petróleo pode subir para $130, então isso traria uma previsão de mais aumento ainda do petróleo, mais defasagem do nosso preço aqui em relação ao preço lá fora. E um terceiro ponto ainda que mostra ineficácia sobre os preços é que com essas medidas de gastos, isso aumenta o risco fiscal do país, a percepção de risco do país, o dinheiro sai do país, dinheiro estrangeiro, dólar, com isso aumenta o dólar por aqui, com o aumento de dólar por aqui a gente tem um efeito também em inflação. Então, além de ser um alívio curto, né, imediato nos preços, mas que talvez não seja um alívio tão grande, é um alívio que não deve nem de perto levar os preços da gasolina para os R$4,40 que tinha antes da pandemia, para os R$3,80 que o diesel tinha, deve ser no máximo essa queda de um e pouco no preço. Então, além de não ser um alívio grande, tem essa questão de que no curto prazo pode aumentar o preço do petróleo lá fora, tem a defasagem, tem o risco fiscal, então realmente é uma medida que parece ser muito pouco eficaz com um custo fiscal muito alto, como o Padovani falou. E além desse custo fiscal alto, o que acontece? A partir de 2023, os estados não têm mais compensação, a compensação prevista para os estados sobre a perda de arrecadação com ICMS está prevista para 2022, para 2023 não está prevista, então isso aumenta o risco do país, gera inflação e além disso também desarranja as contas dos estados a partir de 2023. E o ICMS é a base para os investimentos que acontecem na saúde e na educação. Então, isso desarranja os investimentos para a saúde e para a educação a partir do ano que vem. Então, mais um caso, um exemplo muito claro, isso todos os economistas estão apontando, de uma medida populista que está visando conter os preços até as eleições, mas com um custo muito grande no médio e no longo prazo. Um alívio muito pequeno perto dos prejuízos que isso traz para a nossa economia. Isso a gente vai sentir mais para frente, além dessa questão de represamento do preço agora, que cobra a conta depois. O episódio de hoje, minha gente, não te deixa desinformado de nada e muito menos sem o contexto de tudo que está acontecendo. Hoje foi um pouquinho mais comprido, mas valeu a pena, né? A gente está sempre junto, se cuidem, um beijo e até a próxima. Com a apresentação de Thaís Heredia e Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.